Olá, vamos começar? Hoje a gente mergulha de cabeça num dos temas mais fundamentais e, olha, sem dúvida, um dos mais decisivos para o pensamento cristão: a doutrina das Escrituras, a chamada bibliologia. Num ambiente acadêmico, e até na nossa cultura que, com toda razão, questiona todas as fontes de autoridade, a pergunta sobre onde a teologia pode firmar seus alicerces se torna mais importante do que nunca. O nosso objetivo aqui não é só fazer uma defesa da fé, uma apologética, mas sim fazer uma análise acadêmica, bem estruturada e aprofundada dos pilares que sustentam a visão histórica da Bíblia como a palavra de Deus. E para guiar a gente nessa jornada intelectual, vamos usar como base a obra Teologia Básica, de um teólogo muito renomado, o Charles Ryrie. Ele nos dá um roteiro claro, bem lógico, para a gente desvendar, passo a passo, os conceitos que formam essa doutrina. A ideia é entender essa perspectiva de dentro para fora. E antes de a gente detalhar a estrutura da nossa análise, vamos começar com uma pergunta que está bem no coração da nossa discussão. Diante desse ceticismo intelectual que marca a nossa época, sabe? Num tempo em que o pensamento individual e a autonomia da razão são vistos como juízes da verdade, sobre qual fundamento a teologia cristã pode de fato se firmar? Essa é uma pergunta que nos obriga a olhar para as nossas próprias pressuposições. Qual seria a base da autoridade teológica? Seria a tradição da igreja, que foi se acumulando ao longo dos séculos? Seria a experiência religiosa pessoal, algo subjetivo de cada um? Ou seria a razão filosófica tentando construir um sistema a partir do zero? Ou será que seria algo externo a nós, algo objetivo e com uma autoridade própria, intrínseca? É essa busca por um alicerce sólido, um ponto de partida seguro, que vai nos guiar hoje. Para a gente conseguir abordar essa questão de um jeito bem sistemático, nosso roteiro está dividido em 5 partes, 5 sessões bem lógicas, onde cada uma prepara o terreno para a próxima. Primeiro, vamos começar com o fundamento de tudo, a revelação, ou seja, a iniciativa de Deus em se fazer conhecido. Depois, a gente vai analisar a inspiração, o método que ele usou para que essa revelação fosse registrada de um jeito confiável. Isso nos leva direto para a inerrância, a doutrina sobre a precisão desse registro. Em seguida, vamos explorar a canonização, o processo de reconhecimento dos livros que formam essa coleção autorizada. E por fim, a gente fecha com a hermenêutica, a arte e a ciência da interpretação correta, que é o que nos permite entender a mensagem divina como ela foi intencionada. Então vamos lá. Vamos começar então com a nossa primeira sessão, Revelação, a iniciativa divina. Esse aqui é o ponto de partida indispensável para qualquer teologia que se diga teísta. Pensem bem, a teologia, como estudo sobre Deus, só é possível porque o próprio objeto de estudo, que é Deus, tomou a iniciativa de se manifestar. Se Deus ficasse em silêncio, totalmente envolto em um mistério impenetrável, não haveria nada que a gente pudesse saber ou dizer sobre ele, a não ser pura especulação. Então, todo o conhecimento teológico, dentro dessa perspectiva, não começa com a busca genial do ser humano escalando uma montanha para encontrar Deus, mas sim com a automanifestação divina descendo até nós. Mas o que exatamente a gente quer dizer com revelação no sentido teológico? Como Ryrie nos orienta, a revelação é, basicamente, a automanifestação de Deus. É o ato pelo qual ele tira o véu, ele mostra aquilo que, de outra forma, ficaria escondido e totalmente inacessível para nossa mente humana que é finita. Esse conceito é a pedra fundamental, a base sobre a qual todo o prédio da teologia sistemática é construído. Sem revelação, o estudo de Deus seria ou agnosticismo ou pura especulação filosófica. E, historicamente, a teologia cristã dividiu essa automanifestação divina em 2 formas, que são diferentes, mas se complementam. E é isso que a gente vai explorar em detalhes agora. As 2 categorias são revelação geral e revelação especial. Olha, é crucial entender bem a diferença entre elas. A revelação geral, que às vezes é chamada de teologia natural, é tudo aquilo que Deus revelou no mundo ao nosso redor, na grandiosidade e na ordem do universo, nas leis da natureza e até na nossa própria constituição como seres humanos, como a nossa consciência moral, aquele senso de certo e errado e até um senso de eternidade. Ela está disponível para todo mundo, em todo lugar e em todo tempo. Por outro lado, a revelação especial se refere aos atos e palavras específicos que Deus usou para comunicar sua mensagem de salvação a pessoas específicas em momentos específicos da história. E essa comunicação foi depois registrada na Bíblia. A distinção teológica aqui é fundamental. Enquanto a revelação geral é suficiente para tornar a humanidade indesculpável diante de Deus, como o apóstolo Paulo argumenta lá em Romanos 1, ela não é suficiente para a salvação. Para conhecer o Evangelho, o perdão dos pecados, a pessoa e a obra de Cristo, a revelação especial é absolutamente necessária. Certo. Mas o que exatamente a revelação geral nos diz sobre Deus? A própria revelação especial, ou seja, as Escrituras, nos ajuda a entender o conteúdo da revelação geral.
Passagens como Salmo 19 e Romanos capítulo 1 são chave aqui. Elas nos mostram que a criação proclama a grandeza de Deus, manifestando a glória dele, o seu poder eterno, a sua supremacia sobre tudo. Ela revela características dele, como seu controle providencial e a sua bondade, que a gente vê no ciclo das estações, na chuva, nas colheitas, como Paulo argumenta em Atos 14. A complexidade do universo e da vida aponta para uma inteligência infinita, e a própria existência de algo, em vez de nada, aponta para a existência dele como a causa primeira de tudo. Mas é igualmente importante entender as limitações. A natureza, por mais que fale muito, não revela o caminho da salvação. O céu estrelado não soletra o nome de Jesus Cristo. A nossa consciência moral nos acusa quando erramos, mas ela não oferece o perdão. Essas verdades pertencem exclusivamente à revelação especial. Então, para resumir a nossa primeira e fundamental sessão, a base de todo o nosso conhecimento sobre Deus é o fato de que ele escolheu se revelar. Teologia não é invenção, é resposta. A revelação geral, que está acessível a todos através da criação e da consciência, estabelece a existência e os atributos básicos de Deus, deixando toda a humanidade na perspectiva de Paulo, sem desculpa por não crer. No entanto, para um relacionamento de salvação e para o conhecimento do plano redentor, a revelação especial é indispensável. E é justamente o registro dessa revelação especial que nos leva para a nossa próxima sessão. O método que Deus usou para garantir que a sua mensagem fosse preservada de um jeito fiel. Chegamos à segunda sessão. Inspiração, o método divino. Se a revelação é o quê, o conteúdo da comunicação de Deus, a inspiração é o como. Como é que essa mensagem divina, que foi comunicada a profetas e apóstolos ao longo de séculos, foi registrada de um jeito preciso e confiável para gerações futuras? A doutrina da inspiração trata exatamente desse processo, o processo pelo qual Deus supervisionou a redação das Escrituras, garantindo que o produto final fosse, de fato, a sua palavra em linguagem humana. A visão histórica da Igreja que o Ryrie defende é a da inspiração verbal e plenária. Vamos quebrar esses termos para entender bem. Verbal significa que a inspiração vai até as próprias palavras do texto, não só as ideias ou os conceitos gerais. Deus se importou com a forma exata como a mensagem foi registrada. Plenária significa que a inspiração se aplica a toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, incluindo as partes de história, de poesia, profecia, doutrina, tudo. A passagem clássica para isso é 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou, se a gente traduzir literalmente do grego, soprada por Deus, que é a palavra theopneustos. Isso não quer dizer um ditado mecânico, sabe? Como se os autores fossem robôs. Pelo contrário, Deus usou as personalidades, os estilos de escrita, os vocabulários e até as pesquisas dos autores humanos. A gente vê isso no prólogo do Evangelho de Lucas. Mas o Espírito Santo supervisionou o processo de tal forma que o produto final, nas palavras deles, foi exatamente o que Deus queria comunicar. Para a gente entender melhor essa visão bíblica da inspiração, é bem útil comparar com outras visões que surgiram, principalmente depois do Iluminismo. A primeira é a visão naturalista, ou liberal. Essa perspectiva nega qualquer elemento sobrenatural no processo. Ela enxerga os autores bíblicos simplesmente como homens de grande genialidade religiosa, parecidos com Platão, Shakespeare ou outros grandes escritores da humanidade. A Bíblia seria, então, um registro inspirador da experiência religiosa do povo de Israel e da Igreja primitiva, mas não a palavra de Deus num sentido único e com autoridade. A inspiração aqui é só um talento humano excepcional. Isso, claro, tira toda a autoridade divina das Escrituras e a transforma num livro puramente humano, que pode ser criticado como qualquer outra obra literária. Uma outra perspectiva que tenta achar um meio termo é a da inspiração parcial. Essa visão defende que a Bíblia é sim inspirada por Deus, mas só nas partes que falam de fé e moral, ou seja, de assuntos religiosos ou de salvação. As partes que falam de história, geografia ou ciência não seriam inspiradas e, por isso, poderiam conter erros. O problema fundamental aqui, como Ryrie e outros teólogos apontam, é quem é que decide o que é religioso e o que é histórico. A doutrina da ressurreição de Cristo, por exemplo, é um evento histórico com implicações teológicas profundíssimas, centrais. É impossível separar as duas coisas. A encarnação é um fato histórico, os milagres são fatos históricos. No fim das contas, essa visão acaba transferindo a autoridade da Escritura para o leitor. Ele vira o juiz final do que é ou não é inspirado, e isso acaba minando a autoridade do texto como um todo. E, por fim, tem a visão neo-ortodoxa que a gente associa principalmente ao teólogo suíço Karl Barth. Essa talvez seja a visão mais sutil e, para teólogos como Ryrie, a mais perigosa. O Barth, reagindo ao liberalismo do século XIX, queria reafirmar a centralidade da palavra de Deus.
Só que para ele, a palavra de Deus, no sentido principal, é Jesus Cristo. A Bíblia, nessa visão, não é a palavra de Deus de forma objetiva, mas ela é um testemunho humano, falível, que se torna a palavra de Deus para uma pessoa no momento de encontro existencial com a mediação do Espírito. Ou seja, a Bíblia é um registro humano que pode ter erros históricos e científicos, mas através dela Deus pode falar subjetivamente a alguém. O problema é que isso destrói a autoridade objetiva do texto. A verdade não está mais na frase escrita, mas na experiência subjetiva de quem lê. A Bíblia deixa de ser o juiz da nossa experiência e passa a ser julgada por ela. Resumindo então, a doutrina da inspiração verbal e plenária sustenta que Deus é o autor final de toda a Escritura e que ele operou através de autores humanos. Ele supervisionou o processo para que cada palavra em todas as partes da Bíblia fosse precisamente o registro da sua revelação, e o resultado é um texto com autoridade divina própria. Essa visão é bem diferente das teorias que reduzem a Bíblia a um produto só humano, o naturalismo, ou que limitam a inspiração a certas partes, a inspiração parcial, ou que a tornam uma questão de experiência subjetiva, a neo-ortodoxia. E se Deus supervisionou o registro da sua palavra de forma tão precisa, isso nos leva a uma conclusão lógica e inevitável sobre a natureza desse registro. E isso nos traz direto para a nossa terceira seção: inerrância, o registro preciso. A doutrina da inerrância é uma consequência teológica direta da doutrina da inspiração. O argumento, se a gente colocar num formato lógico, é simples e muito poderoso. Se Deus é o autor último da Escritura, essa é a doutrina da inspiração. E se Deus é a própria verdade e não pode mentir ou errar, então a Escritura, como a sua palavra, deve ser verdadeira e sem erro em tudo que ela afirma. A inerrância, portanto, não é tanto uma doutrina sobre a Bíblia, mas uma doutrina sobre o caráter de Deus refletido na sua palavra. É muito importante definir a inerrância com precisão acadêmica para a gente evitar caricaturas. Primeiro ponto: a doutrina se aplica estritamente aos manuscritos originais, os autógrafos, porque só eles foram um produto direto do processo de inspiração. Embora a gente tenha cópias extremamente confiáveis hoje, graças à crítica textual, a inerrância é um atributo dos originais. Segundo ponto: inerrância significa que a Bíblia diz a verdade. Isso não exige uma precisão técnica ou científica moderna, o que seria anacrônico. A Bíblia pode usar linguagem fenomenológica, ou seja, descrever as coisas como elas parecem para um observador. Tipo quando a gente fala que o sol nasceu. Ela também pode usar aproximações, citações que não são literais e números arredondados, que eram práticas comuns e aceitáveis na literatura da época. A questão central da inerrância é que em tudo que a Bíblia ensina e afirma, seja sobre salvação, história, geografia ou o mundo criado, ela é totalmente verdadeira e confiável. Agora, qual é o argumento mais forte para a inerrância na teologia cristã? Segundo Heire e a grande maioria dos teólogos evangélicos, é a visão que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha das Escrituras. Vamos olhar Mateus 5,18. Jesus afirma que nenhum i ou um tio vai passar da lei. O i ou iota era a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio era um tracinho ainda menor, um pequeno detalhe na caligrafia que diferenciava uma letra de outra parecida. O que Jesus está dizendo, de um jeito bem enfático, é que a confiabilidade e a autoridade das Escrituras vão até os seus mínimos detalhes. A confiança dele na precisão da palavra escrita era absoluta, era microscópica. Lá em João, capítulo 10, versículo 35, no meio de um debate acalorado com líderes religiosos que o acusavam de blasfêmia, Jesus faz uma afirmação, quase como um comentário à parte, um princípio óbvio para ele e para quem ouvia. E a Escritura não pode falhar. A expressão em grego aqui, ou dinatai lotenai, significa literalmente não pode ser quebrada, não pode ser anulada, não pode ser desfeita. Para Jesus, a autoridade da Escritura era um fato inquestionável, um princípio fundamental sobre o qual ele baseava os seus próprios argumentos. Ele não via a Escritura como um testemunho humano que podia ter falhas, mas como uma palavra divina cujo poder e verdade eram inquebráveis. E talvez o exemplo mais impressionante da confiança de Jesus nos detalhes minuciosos do texto esteja em Mateus 22. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, tentam encurralá-lo com uma pegadinha, um quebra-cabeça sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos. A resposta de Jesus é uma verdadeira aula de exegese. Primeiro, ele os acusa de errar por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, para provar a ressurreição a partir do Pentateuco, que era a única parte da Escritura que os saduceus aceitavam como totalmente autoritativa, ele cita Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente.
E o ponto crucial de todo o argumento dele se apoia num único tempo verbal. Deus não disse a Moisés, eu fui o Deus de Abraão, no passado. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O uso do tempo presente, ego eimi, implica que, para Deus, Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos naquele momento séculos depois de terem morrido. Toda a doutrina da ressurreição no argumento de Cristo dependia da precisão daquele verbo. Isso mostra uma visão de inerrância que vai até o nível gramatical do texto. Ok, mas e as aparentes contradições na Bíblia que os críticos sempre levantam? Por exemplo, quem incitou Davi a fazer o censo? Foi Deus, como dizem 2 Samuel, ou foi Satanás, como dizem 1 Crônicas? Quantos israelitas morreram na praga? Foram 23 mil, como Paulo diz em 1 Coríntios, ou 24 mil, como está registrado em Números? A abordagem da inerrância não ignora essas dificuldades. Pelo contrário, elas as examina com seriedade, partindo de uma premissa de que o texto é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, parte-se da presunção de que a Bíblia é verdadeira e que uma solução plausível existe. No caso do censo, por exemplo, a teologia clássica entende que não há contradição em dizer que Deus, em sua soberania e juízo, permitiu que Satanás agisse como o agente imediato para cumprir seus propósitos. Em relação aos números, pode ser um caso de arredondamento ou de contagens que se referem a períodos um pouco diferentes, os que caíram em um dia versus o total da praga. Inerrância não significa que não há dificuldades textuais, mas sim que não há erros factuais quando o texto é interpretado corretamente. Para fechar esta sessão, então, a inerrância é a doutrina que afirma que a Bíblia, nos seus manuscritos originais, é totalmente verdadeira e livre de erros em tudo que ela ensina e afirma. E o apoio mais forte para essa visão vem do próprio Jesus Cristo, cuja confiança na precisão e autoridade das Escrituras era absoluta. As aparentes dificuldades devem ser tratadas com humildade e estudo cuidadoso, pressupondo a veracidade da palavra, em vez de já sair presumindo o erro. Bom, se temos então um registro inspirado e inerrante da revelação especial de Deus, a próxima pergunta lógica é: quais livros fazem parte desse registro? E isso nos leva ao tema da canonização. Entramos agora na nossa quarta sessão, canonização, a coleção autorizada. A palavra cânon vem do grego cânon, que originalmente significava uma vara de medir, uma régua ou um padrão. No contexto bíblico, o termo passou a significar a lista de livros que são aceitos como escritura divinamente inspirada e, portanto, com autoridade, a régua pela qual a fé e a prática da Igreja são medidas. Mas como essa coleção foi formada e reconhecida? Esse é o ponto mais crucial sobre a canonização. A Igreja não criou o cânon. Não foi assim. A Igreja se reuniu num concílio e decidiu, por votação, quais livros seriam a palavra de Deus. Não. O processo foi de reconhecimento, não de criação. A autoridade de um livro não vem da decisão de um grupo de pessoas. Ela é inerente ao livro por causa da sua origem divina, da sua inspiração. Os livros já eram canônicos desde o momento em que foram escritos sob a supervisão do Espírito Santo. O papel da Igreja ao longo do tempo foi o de discernir, testar e reconhecer formalmente quais livros carregavam essa marca da autoridade divina. A Igreja, portanto, não é a mãe do cânon, mas a filha do cânon. Ela nasceu a partir da palavra e não o contrário. O reconhecimento do cânon do Antigo Testamento foi um processo gradual. A lei de Moisés, o Pentateuco, foi aceita como autoritativa desde o comecinho. Os escritos dos profetas também foram aos poucos sendo colecionados e reconhecidos. Lá por volta de 400 a.C., com o profeta Malaquias, o testemunho profético acabou em Israel, fechando um período de revelação. Já no século II a.C., o prólogo do livro apócrifo de Eclesiástico ou Sirácida fala da divisão da escritura hebraica em 3 partes: a lei, os profetas e os outros escritos. Isso indica que uma coleção definida já era bem conhecida. Na época de Jesus, o cânon hebraico era basicamente o mesmo que os protestantes têm hoje, e o concílio judaico de Jâmia, por volta de 90 d.C., não determinou o cânon, mas ele confirmou formalmente o que já era o consenso do judaísmo da Palestina há muito tempo. E para o Novo Testamento? A Igreja primitiva usou certos critérios, ou melhor, ela fez certas perguntas-chave para discernir os livros canônicos. Primeiro, a questão da autoria. O livro foi escrito por um apóstolo, como Paulo João, ou por alguém bem próximo de um apóstolo, como Marcos, que era associado de Pedro, ou Lucas, associado de Paulo? A autoridade apostólica era fundamental. Segundo, a recepção. O livro era amplamente aceito e usado pelas igrejas em todo o mundo conhecido. Havia um consenso universal sobre sua validade. Terceiro, a consistência doutrinária.
O ensino do livro estava em perfeita harmonia com a doutrina apostólica que já era estabelecida oralmente e nos outros escritos reconhecidos. E, por fim, havia evidência interna de inspiração. O livro carregava em si a marca do poder de Deus, transformando vidas. A gente vê evidências desse reconhecimento já dentro do próprio Novo Testamento, como em 2 Pedro 3, onde Pedro chama as cartas de Paulo de grafas, escrituras, colocando-as no mesmo nível do Antigo Testamento. Resumindo esta sessão, então, a canonização foi o processo histórico pelo qual a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconheceu os 66 livros que Deus inspirou para serem o padrão de fé e vida. A Igreja não deu autoridade aos livros, ela se submeteu à autoridade que já existia neles. E agora que temos uma coleção confiável de escritos inspirados e inerrantes, a questão final aparece. Como é que a gente deve interpretar esses escritos para entender corretamente a mensagem de Deus? E assim chegamos à nossa quinta e última sessão. Hermenêutica, a interpretação correta. Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação de textos. Ter uma Bíblia inspirada, inerrante e canônica não adianta muita coisa se a gente interpretar de um jeito errado, sabe? Se a gente impuser nossos próprios significados ao texto, em vez de tirar de lá o significado que o autor original queria passar. O objetivo da hermenêutica é nos dar princípios sólidos, objetivos, para a gente chegar no sentido original da mensagem, controlando a subjetividade de quem interpreta. Historicamente, 2 abordagens principais de interpretação se destacam. De um lado, a gente tem a hermenêutica literal, também chamada de gramatical histórica. Literal aqui não significa ignorar figuras de linguagem, metáforas, poesias ou símbolos, ok? Significa buscar o significado normal e claro do texto, aquele que o autor original pretendia e que os primeiros leitores teriam entendido, levando em conta a gramática, a sintaxe e o contexto histórico da época. Do outro lado, tem a hermenêutica alegórica, que ficou famosa com a escola de Alexandria. Ela busca um significado mais profundo, espiritual, meio oculto por trás do sentido literal. O perigo da alegoria, como Rye aponta, é que ela é quase ilimitadamente subjetiva. Se o sentido normal das palavras pode ser ignorado, o intérprete vira a autoridade final sobre o que o texto significa e pode fazer o texto dizer praticamente qualquer coisa. A abordagem literal, gramatical histórica, nos dá um controle objetivo sobre a interpretação. E por que a hermenêutica literal é o método mais consistente com as próprias premissas da doutrina das Escrituras? O Rye dá vários argumentos. Primeiro, é o método que os próprios autores bíblicos usaram. Os escritores do Novo Testamento, quando citam o Antigo Testamento, consistentemente o interpretam de forma literal histórica. O argumento mais poderoso talvez seja o cumprimento das profecias sobre o Messias. Acredita-se que mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Cristo, o lugar onde ele nasceu, em Belém, sua linhagem de Davi, os detalhes da sua morte e ressurreição, tudo isso se cumpriu de forma absolutamente literal. Agora, pensem comigo. Se Deus cumpriu literalmente as profecias da primeira vinda, qual seria a justificativa hermenêutica para a gente interpretar as profecias sobre a segunda vinda de um jeito puramente alegórico? A hermenêutica literal respeita a inspiração verbal, aquela ideia de que as próprias palavras são importantes, e nos dá uma base para a objetividade da verdade revelada. Em resumo, a hermenêutica literal ou gramatical histórica é o princípio que nos guia a buscar o significado claro e pretendido do texto bíblico, interpretando-o em seu contexto normal e de acordo com seu gênero literário. É o método que honra a natureza da Bíblia como uma comunicação divina em linguagem humana e que é confirmado de uma forma espetacular pelo cumprimento literal das profecias. A interpretação correta fecha o ciclo, permitindo que a revelação divina, registrada por inspiração e reconhecida pela canonização, seja compreendida com a clareza que Deus queria. Chegamos agora à conclusão da nossa análise. A gente percorreu uma jornada lógica, passo a passo, pelos pilares que fundamentam a doutrina protestante da autoridade das Escrituras. Vamos recapitular essa estrutura e depois refletir um pouquinho sobre o que tudo isso significa na prática, para o estudo e para a vida. Nós vimos que tudo começa com a revelação, a iniciativa de Deus em se fazer conhecido. A inspiração é um método divino que garantia um registro preciso e confiável dessa revelação. A inerrância é a qualidade desse registro, um texto sem erro em tudo que afirma, e isso é testado pelo próprio Cristo. A canonização foi o processo histórico de reconhecimento da coleção autorizada desses escritos inspirados, e a hermenêutica literal é a ferramenta que nos permite acessar o significado que Deus quis dar a esse texto. Juntos, esses 5 pilares formam uma doutrina robusta e coesa da Bíblia como a palavra de Deus, com autoridade e suficiente para a fé e a prática. E para quem quiser aprofundar os estudos nesse tema
tão fundamental, existe uma literatura vasta e muito rica disponível. Além da obra Teologia Básica de Charles Wright, que foi a nossa base, obras clássicas como A Inspiração e Autoridade da Bíblia, do grande teólogo de Princeton, B.B. Warfield, e os escritos de J.I. Packer sobre inerrância, como o livro O Deus que se Revela, são recursos acadêmicos indispensáveis. Eles exploram esses conceitos com ainda mais profundidade e rigor. O estudo contínuo é essencial para a gente solidificar a compreensão de um tema tão central. E, finalmente, essa não é só uma discussão acadêmica abstrata. A doutrina das Escrituras tem implicações muito profundas e práticas. Por isso, vale a pena deixar algumas questões para reflexão. Como uma visão elevada da autoridade das Escrituras impacta a forma como estudamos, como ensinamos e, mais importante, como vivemos a fé cristã? E num contexto cultural que exalta a autonomia pessoal e a verdade subjetiva, qual é o lugar e o papel de um texto que se apresenta com autoridade divina e inquestionável? Refletir sobre essas perguntas ajuda a conectar a doutrina à vida, que é, no fim das contas, o objetivo de toda boa teologia. Agradeço muito a atenção de todos.